Super Rede Boa Vontade de Rádio apresenta Pela Vida. Esclarecimento e conforto espiritual, valorizando o ser humano e seu espírito eterno. Gente, a violência contra a mulher acontece sistematicamente no Brasil e no mundo. As agressões ocorrem simplesmente pelo fato de as vítimas serem do sexo feminino, ou seja, é uma violência de gênero. E os prejuízos e sofrimentos que a cultura do machismo traz são percebidos em todas as esferas da vida em sociedade. A pandemia do novo coronavírus trouxe novos hábitos para a população. O principal deles foi o distanciamento social, que fez com que pessoas passassem mais tempo em casa. No caso das mulheres, muitas foram obrigadas a conviver mais tempo com o seu agressor. A Lei Maria da Penha classifica a violência psicológica como uma das várias formas de agressões e uma das mais perigosas, porque muitas vezes nem a própria vítima se dá conta de que o que sofre é um crime. Para identificar esse tipo de violência, conhecer seus impactos e proteger a mulher, nós vamos conversar agora com a doutora Luciana Mancini, médica psiquiatra do Hospital Santa Mônica de São Paulo. Primeiro, doutora, quais os principais fatores de risco para a violência contra a mulher e como ela vem acontecendo? Nos últimos anos para cá ela vem crescendo, principalmente com a pandemia, como você falou, né? Existem vários fatores que são protetivos e outros que são fator de risco para essa mulher sofrer algum tipo de violência. Esses fatores protetivos é essa mulher ter uma rede social de apoio, ela ter informação, ela não ter nenhum transtorno psiquiátrico ou se tem estar em tratamento. Quando ela tem algum desses fatores limitados, ela está mais propensa a sofrer esse tipo de agressão. A agressão psicológica é muito, muito forte, porque às vezes ela fica embutida e a mulher não se dá conta do que o agressor está agredindo, por não ter aquela agressão de bater, de machucar, né? Mas é a humilhação, fazer com que ela se sinta inferiorizada, limitar os recursos dessa mulher de trabalho ou do que ela é capaz de fazer. Toda essa pressão psicológica é uma forma muito grave de agressão também. E como identificar, doutora, que essa mulher está sofrendo? Se essa mulher não traz isso para um amigo, um profissional, normalmente são mulheres que estão mais tímidas, que se afastam dos familiares, se afastam dos amigos, ficam mais distanciadas ou deixam de ter alguns cuidados que antes ela tinha, ou com a aparência, né, e ficam mais descuidadas, ou com a própria família, ou com os filhos, ficam menos produtivas no trabalho. Então tudo isso são coisas que a gente pode identificar que ela não está bem, que ela está passando por alguma dificuldade. E dentre essas, algum tipo de agressão. Ela pode também estar com manchas de machucados, de agressões físicas, né, como hematomas, ou ela pode estar mais chorosa, mais triste. Tudo isso dá pra gente supor que ela está passando por algum tipo de agressão. E doutora, como a própria mulher pode reconhecer que vive essa situação? Quais comportamentos, atitudes no dia a dia que mascaram esse problema? Se ela não tem autonomia, às vezes essa mulher trabalha, por exemplo, mas ela não consegue controlar o próprio dinheiro, né? Ela tem que arcar com contas que às vezes ela não quer, porque é obrigada, ou tem algum tipo de controle, ela não pode usar o celular, ela não pode sair sozinha, ela não pode usar determinado tipo de roupa ou determinada maquiagem, ela não é dona de si própria. Então, às vezes, são comportamentos que ela tem que perceber que está errado e que ela tem que procurar ajuda, uma ajuda profissional e ter autonomia de decidir o que é melhor para ela. E às vezes ela não se dá conta, já está nessa situação e não percebe, porque isso às vezes nem com o tempo, não é uma coisa que é de uma hora para outra. Então ela acaba ficando com a autoestima muito baixa, se sentindo insegura e acaba achando que aquilo é normal, e não é. De fato.
além dos impactos na saúde física, emocional e mental, quais os desdobramentos sociais da vida dessa mulher, os desdobramentos sociais da violência contra a mulher? Então, essa mulher, ela passa a ter um monte de transtornos na vida prática dela, como ela perde às vezes a autonomia sobre os filhos mesmo, as decisões da casa, no trabalho, perde funcionalidade, perde o direito de trabalhar, pode vir a desenvolver alguns transtornos psiquiátricos, como estresse pós-traumático, depressão, podem chegar a uma depressão grave com suicídio, que vem aumentando bastante entre as mulheres. Além de que não só a mulher sofre, como é toda a sociedade. Essas crianças, se ela tiver filho, e crianças que foram submetidas a conviver com uma mulher que é agredida pelo parceiro, são crianças que também vão ter transtornos de aprendizagem, vão ter a cognição diminuída, alterações de comportamento. Então é um problema muito grave que a gente tem que ter muito em conta e ter cada vez mais informação para essas mulheres estarem se sentindo seguras de procurar ajuda, de procurar um profissional e tentar sair dessa situação. E nós, como sociedade, também de estarmos atentas, porque é um problema de toda a sociedade. Então, quanto mais precoce for identificado e a gente tentar ajudar essa pessoa, mais rápido pode ser sanado todas essas dificuldades que eu estou falando, né? Sem dúvida, inclusive saber que elas estão amparadas pelas leis. Isso é importante, que elas saibam que estão amparadas pela lei, inclusive para que a omissão não seja uma opção e elas possam fazer a denúncia, certo, doutora? Exatamente, né? Existe o 180, né? Que é o serviço que você liga, ele é confidencial, ele é sigiloso. Ela pode receber todas as orientações ali. Existem medidas protetivas que vão ajudar essa mulher a sair da sua casa provisoriamente, a ir a um abrigo se for necessário, se tiver crianças, ou medidas restritivas contra o agressor. Todas essas orientações vão ser dadas, vão disponibilizar, tem serviços médicos, né, públicos que disponibilizam profissionais para estar atendendo exclusivamente uma pessoa que passou por esse tipo de violência. Então é muito importante que ela denuncie, que ela saiba que ela vai estar amparada, não só pela parte das leis, como também na parte da saúde dela, né? Sem dúvida. Agora é importante compreender também que esse não é um processo fácil, não é, doutora? Não, nunca é fácil, principalmente porque algumas mulheres têm a dificuldade porque ao mesmo tempo que essa pessoa, né, esse parceiro, esse marido, companheiro, seja o agressor, ele também proporciona coisas boas para essa família, né? Às vezes ele paga a escola do filho, ele tem momentos que ele se arrepende, pede desculpas, volta a tratá-la bem, né? A considerar, mas isso não exclui que ele não possa. Então algumas mulheres, às vezes elas vêm no consultório e até trazem, mas é difícil porque ele fez isso, mas ele se arrependeu, agora ele tá bonzinho, ele tá cuidando das crianças, ele tá me tratando bem. Isso é uma obrigação, né? Não é ele tá bonzinho. E se acontece de novo, ou seja, ela tem que procurar ajuda, porque vai acontecer outras vezes. Então ela precisa estar protegida. Aumentou muito os casos de feminicídio também, principalmente em casos de mulheres que sofrem agressão e não denunciam. Então precisa ter coragem e estar amparada. E a gente tem agora leis, tem serviços, tem profissionais que se dedicam a isso e ela precisa estar buscando esse apoio. Sem dúvida, e é para isso que estamos aqui. Nós estamos nos encaminhando para o encerramento da nossa entrevista, doutora. Qual a sua orientação final às nossas ouvintes? A mulher que esteja sofrendo algum tipo de violência, né? Às vezes ela está mascarada, não é uma agressão física, né? Ela não é que ela apanha ou é espancada. Às vezes ela é humilhada ou ela é tirado dela os direitos de trabalho, de sair, de se produzir, né? Isso também é uma forma de violência. Então ela precisa procurar ajuda. Como que ela pode fazer? Ela pode procurar um profissional que vai orientar, que vai entendê-la, que vai explicar o que está acontecendo com ela e ajudá-la, né, nesse processo de fazer a denúncia, de acompanhá-la durante esse processo, ou ela mesmo ligar
existe esse número que é nacional, 180, ela pode ligar, fazer a denúncia sigilosamente, ela vai receber essas orientações. Existem medidas protetivas de restrição do parceiro de se aproximar dela, ou às vezes, em alguns casos mais graves, tirá-la de onde ela estiver residindo ou nessa situação para estar num abrigo. Ela tem essa medida de proteção dela, dos filhos, se houverem filhos nessa união, mas é importante ela denunciar e ela não aceitar esse tipo de comportamento, que pode ter consequências muito graves, como até mesmo a morte. E se não for a morte, consequências para ela como mulher ou para os filhos que tiverem sido gerados no meio dessa violência. Então ela precisa denunciar e precisa procurar ajuda. Obrigada. Nós ouvimos as palavras da doutora Luciana Mancini, médica psiquiatra do Hospital Santa Mônica de São Paulo, que nos falou sobre os impactos psicológicos e sociais da violência contra a mulher e destacando a importância de identificar, mesmo que não seja física, e denunciar para romper com essa situação de violência. Denuncie. Ligue 180. 180. Existe uma série de recursos para ajudar a mulher a sair da situação de violência, mas é preciso dar o primeiro passo. Então, se é o seu caso, saiba que ao realizar a denúncia, os órgãos públicos vão acionar as medidas protetivas para que você não tenha que continuar no mesmo ambiente que o seu agressor. Se informe, peça ajuda. Ligue 180. Você, em sintonia com uma vida saudável. Viver é melhor.